Tudo começa com uma voz. Uma mulher canta em meia luz, cercada por um mundo cheio de cor e harmonia. Mas de repente, algo se rompe. A voz falha, o chão se parte e ela cai, caindo não no espaço, mas dentro de si mesma. Gris é uma jornada pela mente humana depois da perda, um retrato simbólico do luto, não contado por palavras, mas por cores, formas e silêncio. A grande estátua que se quebra no início representa a mãe, não apenas a mãe biológica, mas o arquétipo da origem, da proteção, do lar interior. Quando essa presença desaparece, o protagonista perde a voz, perde a conexão entre o que sente e o que pode expressar. O jogo começa ali, no momento em que o mundo interno desaba e a consciência tenta entender o que aconteceu. O primeiro mundo é vazio, cinza, plano, silencioso. Gris caminha lentamente, sem voz, cercada pelo nada. Esse é o estágio da negação. O cérebro, diante de uma dor insuportável, se defende desligando as emoções. A pessoa continua viva, mas tudo parece distante, anestesiado. A ausência de cor não é estética, é fisiológica. É o que acontece quando a dopamina cai e a mente tenta sobreviver ao impacto da perda. As ruínas ao redor representam o colapso do mundo interior. Fragmentos de mãos surgem no cenário. Ecos da mãe, do torque que antes sustentava, mas agora não existe mais. Quando o jogador tenta voltar, o jogo impede. É o símbolo da recusa, a tentativa de reverter o que já acabou. Aos poucos, novas formas surgem. A câmera se afasta, o horizonte se amplia. A negação se desfaz lentamente, abrindo espaço para algo mais ativo: a raiva. O cinza dá lugar ao vermelho. O cenário vibra, o vento sopra com violência, e cada passo se torna uma luta. Esse é o estágio da raiva, quando a dor se torna movimento. A negação cede e o corpo reage. A raiva é energia sem direção, o desejo de mudar o que não pode mais ser mudado. O vento que empurra Gris para trás simboliza a força dessa emoção, uma ventania interior que impede o avanço. Ela tenta progredir, mas o mundo empurra de volta. É a mente lutando contra a realidade. Ela aprende então uma nova habilidade: transformar-se em pedra, firme e penetrável. É o reflexo natural de quem sofre, endurecer para não quebrar. Mas, no processo, também se fecha, se isola. Em meio à tempestade, o cenário ganha tons de vermelho intenso e um templo de raiva e fogo. Dentro dele, Gris precisa quebrar vasos e estátuas. É a catarse, destruir para liberar. O jogo a obriga a extravasar a raiva. Só assim é possível sair dali. Ao final, ela se recolhe novamente na palma da mão da mãe. Chora e o vermelho começa a se transformar em verde.
Depois da fúria, vem o respiro. A natureza renasce, plantas se movem, criaturas aparecem, e o mundo ganha vida. Esse é o estágio da barganha, o momento em que o cérebro tenta negociar com a perda. Se eu fizer tudo certo, talvez ela volte. Se eu for forte, talvez a dor acabe. É uma esperança frágil, um pacto silencioso com o impossível. Na floresta, Chris encontra um pequeno robô com uma planta na cabeça. Ela o ajuda, o alimenta com frutas e ele retribui. Essa relação simples reflete a tentativa humana de restaurar o controle, de acreditar que ainda é possível equilibrar o mundo através do cuidado. Mas o verde começa a mudar, manchas vermelhas aparecem, a barganha falha e o medo retorna. Um enorme pássaro negro surge, feito de sombras e vento. O pássaro é a projeção do medo, o inconsciente tentando evitar que a consciência avance. Ele grita, empurra, derruba, mas Gris continua subindo. Quando o sino soa, o monstro recua. O medo, por hora, é vencido. A estátua da mãe reaparece, parcialmente reconstruída. Gris chora, se encolhe e o mundo muda de cor novamente. O azul toma tudo, a música desacelera, Gris começa a mergulhar. Esse é o estágio da depressão, o ponto mais silencioso do luto. A esperança cede lugar ao cansaço, não há mais luta nem raiva, apenas um peso constante. O cenário se aprofunda em tons de azul escuro e violeta. Gris caminha sob a chuva, depois afunda nas águas, descendo cada vez mais, até ser engolida pela escuridão. Na psicologia, esse é o momento em que o cérebro finalmente processa a perda, quando não há fuga possível. O azul frio simboliza o recolhimento, a introspecção, melancolia, a cura lenta. Nas profundezas, ela encontra uma tartaruga rosada. Ela guia o caminho com luz, o símbolo da resiliência. Mesmo devagar, ainda há movimento. Mesmo triste, ainda há vida. Gris chega ao fundo do poço, onde a estátua da mãe aparece totalmente reconstruída. Ela se ajoelha e chora, e uma explosão de cores se espalha em volta, como se finalmente deixasse a dor sair.
mas o medo volta uma última vez. As borboletas negras se fundem em uma enguia gigante, que tenta arrastá-la de volta para o escuro. E é a tartaruga, a persistência, que a salva. Ela rompe a escuridão e empurra para cima. Gris sobe e respira novamente. Gris sobe por escadarias infinitas, vira o mundo de cabeça para baixo e anda em direção à luz. Esse é o estágio da aceitação. Não significa esquecer, significa compreender. É um momento em que a mente entende que a ausência também pode ser presença. Gris finalmente recupera a voz, e quando canta, o cenário responde. Flores desabrocham, criaturas dançam, e a música preenche o espaço que antes era silêncio. O canto é a cura. A integração entre emoção e razão, entre corpo e alma. Mas o medo retorna uma última vez. A sombra assume a forma da própria Gris. É o enfrentamento final, a consciência aceitando que a dor faz parte dela. Quando ela canta para a escuridão, o medo se dissolve e o mundo explode em luz. A estátua da mãe se reconstrói completamente e juntas, mãe e filha cantam. Não há mais tristeza, só aceitação, gratidão. No final secreto, toda essa teoria se confirma. A mulher da estátua é a mãe da protagonista. Temos um flashback, as duas observando as estrelas caindo no céu. É uma lembrança, um momento de paz. Tudo se esclarece. A palma da mão, o canto, o mundo harmonioso, tudo era o refúgio emocional criado pela mente da filha. Gris não estava apenas em luto,
Ela estava tentando se reconstruir através da lembrança. E a arte, a música, as cores foram o modo que sua psique encontrou para sobreviver. O luto é o processo mais humano que existe. É o cérebro reaprendendo a viver sem o que era essencial. Cada cor de gris representa um estado dessa travessia. Cada som, uma emoção que não cabe em palavras. No final, o jogo não fala sobre perder, fala sobre permanecer, sobre o que resta depois da ausência, sobre a beleza que surge quando aceitamos o impermanente. A arte cura porque nos devolve o que o trauma tira, a sensação de que ainda há sentido. E Gris nos ensina exatamente isso, que as emoções, mesmo as mais dolorosas, também são parte da vida que queremos proteger. A cura não é apagar a dor, é aprender a viver com todas as cores dela.